Olá pessoal, eu me chamo Melk e hoje nós vamos tornar a solução desse tipo de equação aqui, né? Ou seja, encontrar o valor de x para que essa expressão fique igual a zero por meio de uma fórmula. Então qual é a ideia? A gente já sabe resolver, né? Só que agora a gente quer reunir tudo que a gente aprendeu em uma única fórmula, de forma que a gente possa pegar só os coeficientes, jogar na fórmula e a gente fazendo, né, as operações ali, já vai sair os dois valores que a gente quer, né, o x1 e o x2. Beleza, como é que a gente vai fazer? O método analítico, a gente vai trabalhar com coisas, com variáveis que a gente não sabe o valor, mas que a gente sabe o que deve ser feito com elas, né? Então aqui a gente sabe que tem um número que multiplica o x ao quadrado, outro que vai ficar na frente do x e outro que é só o c, certo? E a gente já sabe que o primeiro passo é converter. Então, a gente tem que... O nosso primeiro passo lá era multiplicar todo mundo pelo inverso do A. É o número que fica na frente, porque eu quero que fique apenas o x ao quadrado. Então, se eu multiplico o número pelo seu inverso, vai dar 1. Então, aqui eu vou ter somente o x ao quadrado, certo? Só que a gente tem que multiplicar todo o resto. Se a gente multiplica esse, tem que multiplicar esse outro termo aqui e esse outro aqui. Então vai ficar b sobre ax. Aqui a gente já entende, né? Um número multiplicado pelo inverso de outro número vai dar uma fração. Mais c sobre a, certo? Ou seja, fiz a distributiva aqui, beleza. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ok, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que converter para a fórmula que a gente sabe resolver, né? Que é x mais k ao quadrado mais c, certo? E aí o que é que a gente aprendeu? A gente tem que fazer o quadrado perfeito aqui, né? Ou seja, a gente vai pegar esse termo e fazer o quadrado perfeito que tem nesses termos aí, né? Ou seja, a gente vai fazer bater o primeiro e o segundo termo, eles vão ficar iguais a esses daqui, só que o terceiro termo não vai bater, né? Então a gente vai fazer aquela adaptação. Então, beleza, continuando. Isso aqui tem que ser igual a x mais... Como é que a gente vai saber calcular o k daqui de dentro? É simples, né? Aqui é o k e aqui eu tenho 2k. Então eu vou multiplicar, né, pelo inverso de 2. Quem é o inverso de 2? É 1 sobre 2, né? Multiplicando quem? O número que está na frente do x, certo? Que é o quem? B sobre A. Ok? Vocês conseguiram entender? Eu quero fazer o inverso. Eu quero pegar isso aqui e passar para essa forma. O x, ok? O 2k, eu quero que vire só o k. Então, por isso que eu tenho que multiplicar por 1 sobre 2. Quem é o k nesse caso aqui, né? O kx é o b. Olha só, esse b sobre a, ele é igual ao k. Então, por isso que vai ficar assim. 1 sobre 2 multiplicado por k, que é o b sobre a, beleza? Isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Ok, eu fiz a primeira parte. Agora, a segunda parte, como é que vai ser? Quem é esse c? Esse cara aqui, ó, quer dizer, esse c eu chamava de z, né? Porque já tem um c aqui na forma. Então, era isso. Como é que a gente faria? Esse c sobre a, né? Esse termo aqui, ó, ele vai se dividir em dois. Um deles vai ser dividido em dois assim, ó. Um desses termos ele vai ficar dentro do quadrado, certo? Que vai ser o k ao quadrado. E aí, olha só, vai ser o k ao quadrado, né? Vai ser pertencente a esse quadrado perfeito daqui. E o outro termo vai ser o que sobrar. Vai ser o z, que a gente calculou. Então, como é que vai ser? Vai ser esse k ao quadrado, né? Olha só, k ao quadrado mais o z tem que ser igual ao c sobre a.
ok? Só que, o que é que acontece, né? Todo mundo está dividido por A. E o K não é esse cara aqui? Certo? Então como é que vai ficar? No lugar do K ao quadrado, eu vou ter B sobre A. Olha só, o K é ele aqui. Certo? Quer dizer, o K é esse cara aqui, perdão. Ou seja, 1 sobre 2. Então, se esse cara aqui é o K, e ele tá aqui, eu tenho que elevar ele ao quadrado. Só que, perdão pessoal, isso aqui ficou muito confuso, né? Vamos terminar de desenvolver isso. Ou seja, vai ficar x mais 1 sobre 2 multiplicado por b sobre a vai dar b sobre 2a, certo? Isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Então, beleza. O meu k é o b sobre 2a. Então, o que eu vou fazer? b sobre 2a elevado ao quadrado, né? Mais o número z que eu quero tem que ser igual a c sobre a. Ok? Esse z é o número que eu vou colocar aqui, que é o que vai sobrar, né? Vai ficar de fora do quadrado perfeito. Então, isso aqui vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, certo? Porque se você eleva uma fração ao quadrado, você eleva o de cima ao quadrado e o de baixo ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 4. A vezes a é a ao quadrado, certo? Mais z tem que ser igual a c sobre a. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Aquele simples truque lá. Eu vou somar esse mesmo número aqui, só que negativo, dos dois lados. Certo? E aí esses dois caras vão se anular e vai ficar só isso. O z ele vai ser igual a c sobre a menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, né? Esse cara aqui tem que estar ao quadrado. Top, né? Então já sei quem é z. Então eu vou colocar aqui. Mais c sobre a menos b ao quadrado sobre 4a. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, beleza, o que é que vai acontecer? A gente vai passar esses dois caras para o outro lado, fazendo aquela mesma coisa, né? Eu vou pegar esse cara aqui, menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a. Vou separar o quadro aqui. Então aqui eu já anulei esses dois caras, né? Eu quero deixar só esse quadrado. E do outro lado, eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Somar isso aqui. Então fica menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Certo? E aí esses dois caras aqui vão se anular, quer dizer, essas duas duplas de termos. E aí o que é que eu vou ter? No final das contas, né? X mais b sobre 2a ao quadrado vai ser igual a menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E agora, continuando, o que é que a gente pode fazer? A gente vai somar essas duas frações, né? Então vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado vai ser igual a... Como é que a gente vai fazer a soma de fração? Multiplica em cruz, né? Vai ficar menos c4a ao quadrado, né? Aqui, mais ab ao quadrado. E tudo isso vai ser sobre 4a a terceira, certo? Tudo multiplicação, né? Multiplica em cruz e multiplica os dois de baixo. Aí continua, né? Repete aqui, b sobre 2a ao quadrado vai ser igual. O que é que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar aqui em cima por 1 sobre a, aqui de baixo também, 1 sobre a. Aí o que é que vai acontecer?
vai começar a sumir as daqui de cima. Então vai ficar menos C, 4A, certo? Mais B ao quadrado, certo? Porque se eu multiplicar esse cara por esse, vai dar 1. E se eu multiplicar esse 1A sobre isso aqui, vai morrer um dos A, só que ainda fica 1. Porque eu tenho 2 A's multiplicando, né? Porque é ao quadrado, certo? E aqui de baixo vai ficar 4A ao quadrado, né? Porque era o cubo, agora ficou ao quadrado. Aí beleza. O que que a gente vai poder fazer? A gente pode tirar... eu quero retirar esse 2 daqui, né? Para poder ficar com o x do lado de fora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou elevar esses dois membros pelo inverso da potência, né? Então se esse cara está elevado ao quadrado, eu vou elevar ao inverso de 2, né? Que é 1 sobre 2. Daí o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com 1 no expoente. E aí eu fico com uma potência... Bem, eu tirei a potência, né? Só que se eu faço uma coisa de um lado, princípio da balança, tem que ser feito do outro lado também. Então aqui também tem que ser elevado a 1 sobre 2, certo? Então continuando, como é que isso aí vai ficar? Só lembrando que se eu tenho A elevado a 1 sobre 2... não, né? Pode ser... Vou colocar um outro número. Sei lá. Se eu tenho E elevado a 1 sobre 2, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de E. Só lembrando, né? Só que para a gente poder fazer a álgebra aqui, é sempre bom a gente entender o porquê. Então, o 2 multipliquei pelo inverso dele, quer dizer, eu elevei ao inverso, porque potência de potência, você multiplica os expoentes, certo? Então, isso aqui vai ser igual a x mais b sobre 2a, certo? Ou seja, esse quadrado ali não existe mais, foi cancelado aqui. Enfim, ele ficou assim, ó, ficou elevado a 1. Só que eu posso subtender, né? Posso deixar só ele. Isso aqui vai ser igual a quê? Elevar esses caras aqui a 1 sobre 2 é o mesmo que tirar a raiz quadrada. E como é que a gente faz? Você lembra lá da fração? Eu tenho o número, sei lá, o número h e o número z aqui. Frações, né? E daí eu quero elevar a 1 sobre 2, que é o caso aqui, ó. Eu estou elevando uma fração ao quadrado, quer dizer, a 1 sobre 2. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que h elevado a 1 sobre 2 sobre z elevado a 1 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de h sobre a raiz quadrada de z, ok? Então, como é que vai ficar? Eu vou tirar a raiz quadrada dessa parte de cima. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Eu só arrumei, ó. Botei o 4 na frente, deixei o a na frente, né? E o c eu coloquei lá atrás. E esse menos vai multiplicando todo mundo. É tipo isso aqui, ó. É menos esses 3 multiplicados. Esse sinal é deles 3. Então por isso que ficou assim. E aí eu vou dividir por quem? A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de a ao quadrado vai ser a. Certo? Então, beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Eu posso isolar o x, né? Virou uma equaçãozinha de primeiro grau. Então ficou x vai ser igual a menos b sobre 2a mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, certo? Quando você tem duas frações com o mesmo número de baixo, você pode somar direto. Então, o x1 e o x2 vão ser iguais a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes o a, certo? Então, essa aqui é a nossa conhecida fórmula
de Bhaskara. Certo? É a fórmula aí que passam para você de mão beijada no ensino médio, sem explicar para você de onde que ela vem. Ok? Ela é uma automatização ali, uma mecanização do processo de se resolver uma equação de segundo grau, né? Ou seja, você pode resolver sem usar a fórmula, sabendo como que funciona aqui, né? Como é que é feito. Que nada mais é do que passar a equação para a forma que deixa explícito o deslocamento da parábola, né? Deslocamento para a lateral e o deslocamento na vertical. E a partir daí você vai e resolve, né? Aqui não, foi feito tudo isso. Eu não sei quem são os coeficientes, mas eu trabalhei sabendo o que é que eu tenho que fazer com esses coeficientes. Fui fazendo tudo o resto, né? Eu sei que aqui é o K. E aí fui continuando. Aqui eu já usei um certo princípio, né? Eu queria pegar esse cara e jogar pra cá. Aí eu já sei que eu teria que fazer isso, né? Menos B sobre 2A dos dois lados, né? Menos B sobre 2A. Só que aí eu já fiz isso de forma automática, né? Eu não precisei fazer isso aqui e chegar aqui. Não, na verdade não corta aqui. Esse lado fica, né? Ele vai cortar aqui. Certo? Ou seja, ficou só o x igual a menos b sobre 2a. Ficou aqui na frente. Então, daqui em diante, eu já vou começar a pular essas etapas aqui, né? Vocês já vão fazer mentalmente. Olha só, eu quero isolar o x, eu vou somar o mesmo número em módulo, só que com o sinal trocado aqui, dos dois lados, para cancelar, né? Então eu já sei que vai sobrar, e vai ficar um menos b sobre 2a do outro lado. É por isso que eu fiz direto. Então daqui em diante eu já vou começar a agilizar os cálculos, né? Omitindo certos passos, porque vocês já estão craques aí, né? Já estão sabendo fazer. Então, cara, eu acho legal você tentar fazer isso tudo. Entender a história, entender bem como é o processo e você mesmo fazer isso aqui, sozinho. Pega aqui a forma geral e tenta chegar na fórmula ali, sabendo desses passos aí. Vai ser bem mais produtivo quando você for realmente precisar disso lá na universidade, né? Do que você simplesmente só sabendo isso aqui, do nada, né? Muitas das vezes é o que a gente só acha, né? O cara que acha que é top porque sabe, ele memorizou a fórmula de Bhaskara. Aí vai ver na hora, ele dá com a cara no muro, né? Vai se encontrar com dificuldades ali. Que muitas das vezes o professor não vai ter paciência, né? De tirar as dúvidas e ele vai ter que correr atrás do conhecimento. Atrás do tempo perdido, né? Então é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo.